Uma das grandes passagens das Escrituras foi o profeta Joel e o profeta Amós em seguida. Então a gente vai ler duas escrituras, uma em Joel e a outra em Amós. Lá em Amós é 8 e 11. Tá, em Joel, nós temos o capítulo 2 e o versículo 23. Joel 2, Amós 8 e 11 diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Joel 2 e 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporânea serôdia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Senhor nosso Deus, nós oramos nesta noite, mais uma vez, reunimos aqui para meditar, Senhor, na sua palavra, nas grandes coisas que o Senhor realizou e continua realizando em nosso meio, e que possamos nos aperceber, Senhor, desta grande e bendita hora, e ver que o tempo do fim é este no qual estamos vivendo. Não haverá um outro tempo, não haverá uma outra oportunidade, não haverá outra era, pois quando os selos abriram, o último livro foi fechado. O Novo Testamento encerra com a abertura dos 7 selos. E quando a Bíblia foi fechada, porque o Senhor estava aqui na terra, encarnando no seu povo, para manifestar sua palavra em plenitude. Quando o Antigo Testamento estava encerrando, e o profeta João Batista estava apontando a palavra em carne, quando o Novo Testamento estava encerrando, o profeta Elias estava apontando a palavra em carne. Que possamos compreender esta hora, Senhor, e nós vivemos uma vida tão próxima de Ti, tão rendida ao Senhor, que aquela grande unção que estava sobre o irmão Brana possa estar sobre esta igreja. Sim, Senhor, se aquela unção levou o profeta a parar tempestade, a criar pela palavra, esta unção se repetirá novamente, porque, Senhor, Tu não mudas. Quando o Senhor faz uma vez, o Senhor faz a segunda e a terceira, e quantas forem necessárias, o Senhor repete a mesma coisa, nunca muda no seu parecer, na sua maneira de fazer as coisas. Nós possamos, Senhor, nesta noite parar e meditar e nos preparar para a nossa ida. Nós pedimos em oração, perdoa os nossos pecados. Eu creio que é uma atmosfera nesse lugar pronta para o Espírito Santo falar, e quem está sintonizado conosco está nesse mesmo Espírito também. Pedimos essas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, amados. Nesta noite,
eu li um texto das Escrituras para ver que os dois profetas falavam exatamente de dois povos, um tendo abundância e outro tendo fome, e os dois vivendo no mesmo tempo. Quando Joel falou que o Senhor Deus enviaria ensinador de justiça, ele está usando o singular, não o plural, ensinador de justiça, ensinador da palavra. O irmão Branham, ele veio fechar as Escrituras. O irmão Branham veio fechar o Novo Testamento, porque ele tomou o Velho Testamento, todos os tipos e sombras, e trouxe para o Novo. Você jamais poderia compreender o Velho Testamento, o Novo Testamento, sem primeiro compreender o Novo, sem primeiro entender o Velho Testamento, o Antigo Testamento, os cerimoniais, as festas ali em Levítico, as 7 festas de Israel. Nós podemos ver o ritual, o sacerdote, né? O sacerdote Arão, o ritual do sacrifício, o cordeiro, e tudo que está no livro do Êxodo, começa lá no livro de Gênesis, para ser bem claro, um personagem muito conhecido ali no Velho Testamento. Primeiro nós encontramos Abraão, seu filho Isaque. Abraão, um tipo de Jeová, Isaque, um tipo de Cristo. Eliezer, o servo Damasceno, é o tipo do mensageiro que trouxe uma esposa para casar com o filho de Abraão. Jesus enviou, Deus enviou o seu mensageiro, para ir em busca de uma esposa, para casar com a palavra, para casar com Cristo. E nós vemos outro personagem, José, sendo filho de Jacó. O Jacó teve, na verdade, com a esposa legítima, 2 filhos. Um é José e o outro é Benjamim, todos 2 ali no Antigo Testamento. A causa de Jacó ir para o Egito, a fome que teve para Jacó ir no Egito buscar comida, é porque no tempo da fome, da escassez profetizada por José, estava dizendo que então haveria uma fome no mundo, e só na terra de José, só na terra do filho de Jacó tinha comida em abundância, porque ele tinha visão e viu a fome chegando, e mandou que eles armazenassem alimento, porque a fome seria de 7 anos. E aquela fome fez com que Jacó e seus filhos subissem para o Egito, para então eles serem alimentados, comer, porque só tinha comida lá. Mas o grande propósito de Deus era de fazer um encontro entre José e Benjamim. Esse era o propósito que Deus tinha, de fazer José encontrar com Benjamim. O grande propósito de Deus neste momento é fazer José encontrar os 144.000. Jesus, o Senhor nosso, voltando para os judeus agora, indo lá para os 144.000, então José está encontrando nesta hora com Benjamim, os 2 filhos de Jacó, e nós estamos vivendo a hora que José já tem recebido a sua esposa. José já tem uma casa, já tem um lugar para levá-la, está casado com ela. Quando se deu a conhecer aos seus irmãos,
ele já tinha uma esposa que estava lá no seu aposento, no seu palácio. Quando os gentios, a igreja, descobrir que haverá um arrebatamento, ela já está casada, ela já foi embora, já está no palácio com José e agora está se dando a conhecer a seus irmãos. A cena desta hora, a abertura dos selos, foi para mostrar este grande momento que nós estamos vivendo, quando as pessoas não têm se apercebido para esta hora tão suprema, que o profeta disse que Deus dará fé suprema para a hora suprema. Agora, era uma fome do ponto de vista literal, faltava comida mesmo. Hoje é uma fome do ponto de vista espiritual. Não tem sequer uma igreja no mundo, uma religião que tenha comida, que tenha a palavra para alimentar as almas daqueles que estão passando fome. E o profeta Amós, que eles irão vagabundo de um lado para o outro, assim disse Amós, ele diz: irão vagabundos de um mar até o outro mar, e do norte até ao oriente, correrão por todas as partes, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Este é o dia. Agora, se a gente parasse para imaginar a bem-aventurança que Deus nos deu de conhecer, de saber as coisas que estão acontecendo agora, falando dentro do mundo religioso, ver a fome do mundo, ver a queda moral do mundo, ver a falta de fé deste mundo, que eles não sabem o que é fé, e ver do outro lado, cumprindo-se a profecia de Joel 2:23, que Deus enviaria o óleo, que é o azeite, que é o Espírito Santo nesta hora, que Deus enviaria trigo, enviaria a palavra para alimentar a sua igreja. Nós temos o mais fino pão do céu nesta hora. Nós não temos mistura neste azeite, nós não temos mistura nesse trigo. É o pão que veio do céu para alimentar a nossa alma. Como ele disse: eu vos dou o verdadeiro pão do céu. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas o pão que eu vos dou fará com que vocês se alimentem para a vida eterna. Então ele veio alimentar a igreja nesta hora. O celeiro está transbordante de alimento, tem azeite no lagar, azeite se derrama para todos os lados, unção na igreja, a presença do Senhor na igreja, a vida literal de Cristo saindo a palavra. Agora, minha gente, isso vai mover só a semente, não vai mover o mundo, não vai mover uma denominação para dentro da mensagem, não vai mover os grandes sábios da terra. Esta comida é comida de águia, é comida para eleito, para os que foram chamados, que foram separados. Por isso que não tem um povo mais entendido das Escrituras como este povo que Deus tem dado nesta hora, que tem a mensagem do profeta. Agora, seria um pecado você ter tanta abundância e desperdiçá-la, e não comer, e não se alimentar. Seria realmente uma grande ingratidão ou uma falta de bom senso, de nós termos tanta mensagem, tanto alimento, e a gente ficar
não saber o que está acontecendo, não conhecer nada sobre os mistérios, sobre selos, sobre eras, ou seja, sobre a vinda do Senhor, o que significa nuvem, o que é casamento e divórcio neste tempo, nesta hora, o que significa para nós. Lá no princípio, Deus tinha um homem, e naquele homem Deus tinha uma mulher. Agora o profeta disse assim: se Deus fizesse a mulher separada do homem, ele não podia então manifestar os seus atributos. Por isso que ele fez um produto secundário, um subproduto. Ele fez exatamente a mulher para que ela caísse, para que ele manifestasse os seus atributos. Você não sairia da mente de Deus, e você não se tornaria um cristão nesta hora, se não fosse a queda no jardim do Éden. Aquela mulher tinha que cair, e o profeta disse que Deus ali, ele fez 2 pactos. Primeiro disse para a mulher: assim que você der ouvido para a serpente, você vai ser dominada pelo seu marido, e com dores trarás filho ao mundo, e o seu marido te dominará. E disse para Adão, e disse para a serpente, aquele animal rastejo, disse assim: e agora a maldição da serpente é rastejar sobre o seu ventre. Então a serpente tornou-se de um animal ereto para uma víbora, porque tornou-se um animal rastejante, e pó comerás todo dia da sua vida. Mas quando ele chegou em Adão, ele não amaldiçoou Adão, ele disse: maldita é a terra por causa de ti. Então a terra foi amaldiçoada, e desde então, agora você pode entender porque então a era de Laodiceia houve um grande crescimento de pregadoras, de ministras. Desde 1906 é uma grande ascendência, até que chegou no ápice agora desse acontecimento. Por que que as mulheres estão dominando o mundo inteiro? Por quê? Porque é uma inversão de valores. Quando as igrejas hoje, elas estão mais confortáveis que qualquer país no mundo. Não tem ninguém mais rico, ninguém tem mais dinheiro do que as igrejas. Por quê? Porque o domínio veio sobre as igrejas, elas dominam. A mulher domina. Agora isso é uma inversão, porque ela seria dominada. Até então, os dois eram coiguais. O mesmo poder que Adão tinha, Eva receberia. O que Adão era, Eva seria. Mas tinha que haver um casamento entre os dois, certo? Tinha que haver um casamento entre os dois. E para esse casamento acontecer, então, o que aconteceria? Ela tinha que guardar toda a palavra, o que não aconteceu. Mas quando naquela manhã que a mulher caiu em transgressão e o jardim ficou escuro, qual que foi a escuridão do jardim? A estrela não brilhou, o sol não apareceu, o jardim estava escuro, nada se moveu, porque o pecado tinha atingido a terra. E depois, quando Deus vem à tarde, Deus vem visitar o jardim e encontrou o casal escondido. Aí o profeta disse: então a graça veio se derramando naquele jardim tão escuro. A graça veio se derramando naquele jardim escuro. E quando ele viu aquela situação, ele tirou a religião daquela igreja, ele tirou as folhas de figueira daquela igreja, ele sacrificou um cordeiro,
Ele tomou a pele do cordeiro, o cordeirinho morreu inocente, para então cobrir a nudez daquele casal. Aí Deus estava trazendo uma mensagem e estava dizendo: eu darei um Salvador, eu darei um Salvador, a graça se manifestará. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele teve que vir através de uma mulher. Deus não podia quebrar isto, então Ele veio através de uma mulher. Mas quando Ele veio através da mulher, não usou o sexo, não veio no concurso sexual. Ele veio pela palavra. Esse som está ruim, hein? Ele veio pela palavra. Por isso que ele estava dizendo: assim a igreja será, assim a igreja será no tempo do fim. Então os filhos serão chamados. E quando aquele homem morreu, aquele homem que foi crucificado, foi colocado na sepultura, antes que seu corpo começasse a entrar em corrupção, antes do seu corpo entrar em estado de putrefação, então houve uma ressurreição. Por quê? Porque a maneira que ele veio lá da terra, ressuscitado, é a maneira que cada filho viria ali. Agora então Deus proveu um caminho para que cada filho venha pela palavra, para que cada filho se manifeste pela palavra. Então a igreja, a noiva de Jesus Cristo, ela volta para o seu esposo, marido e mulher. E quando chegar naquela hora da adoção plena, ela fala em lugar dele. Então agora eles voltam como foi lá no princípio, são co-iguais. A mesma palavra que Cristo tem é o que ela tem. O mesmo poder que está em Cristo está nesta igreja, amém? A mesma unção que estava sobre o Senhor Jesus Cristo está sobre a noiva, que os dois se tornaram um quando a palavra foi aberta e foi revelada neste tempo do fim. Aleluia. Agora veja bem, eu queria só passar isso bem rapidamente. No capítulo 23, a partir do versículo 8, do livro de 2 Samuel, Davi tinha 30 gentios com ele, homens valentes. Se você ler todo o texto, você pode observar o seguinte: um homem valente de Davi matou 800, um outro matou 300, um outro tomou a espada de um grande respeitado egípcio, tomou a espada dele e o matou com a própria espada. Um outro matou 2 fortes leões de Moabe. Um outro matou um leão. E vai falar o nome deles, é uma lista muito grande, são 30 homens. E Davi estava deposto do seu trono. Davi estava escondido num lugar forte. Da onde ele estava, ele olhava e via Belém. Lá desse lugar forte, estava escondido ali. E Davi então teve desejo e lembrou que tinha uma água morna lá em cima, na montanha, e ele estava com sede, bebendo uma água morna. E lembrou que lá na entrada de Belém tinha um poço. Belém chama-se Casa do Pão de Deus.
ele lembrou daquele poço e desejou beber da água daquele poço. Quando dois deles, um tomou o cantil, o outro uma espada na mão, caminharam 15 milhas, derrubando o homem, enfrentando o inimigo. Foram lá em Belém, pegaram a água do poço de Belém e trouxeram para Davi, o rei deles. Davi disse assim: esta água, ela tem um preço, custou o sangue desses homens que exporam suas vidas por minha causa. E Davi ofereceu aquela água em sacrifício ao Senhor. Aquela água de Belém é a palavra que Davi desejava. Aqueles homens que foram em Belém, eles estavam a serviço do rei. Eles não tinham suas vidas por preciosas. Agora, quem ungiu Davi a rei foi o profeta Samuel. Samuel, naquele tempo, ele era um representante direto de Deus na terra, era um reino teocrático. Ali, ele julgava Israel, ele era sacerdote e era profeta. Se você quisesse falar com Deus, você ia até Samuel. Se você precisava de um sacerdote para um sacrifício, você ia até Samuel. Se você precisasse de um rei para julgar uma causa, você ia até Samuel. Então Deus estava ali. E Samuel foi na casa de Jessé. E Jessé chamou 6 filhos. E aquele homem estava com um chifre de azeite na mão. Trouxeram Sama, o primeiro filho, um grande homem, sabia falar muito bem, tinha uma boa oratória, um guerreiro. Davi disse, Jessé disse: eu creio que esse será o que vai agradar ao Senhor. A coroa encaixa perfeitamente na cabeça dele. Quando ele entrou diante de Samuel, Samuel disse: o Senhor não tem escolhido esse. Chamou o segundo, chamou o terceiro, chamou o quarto, o quinto, o sexto. Deus não escolheu nenhum deles. Aí Jessé disse, aí disse Samuel: acabaram-se os mancebos, não tem mais um filho. Eu tenho um filho que ele está cuidando do meu rebanho, é meu filho caçula, ele é rude, ele não tem uma boa aparência, o que ele sabe fazer é cuidar de ovelha, tocar harpa e cantar hinos. Ele cuida do meu rebanho, ele tange a harpa, ele canta louvores ao Senhor. Vá chamá-lo. Quando o pequeno Davi entrou, o Senhor desceu em cena e disse: esse será o rei de Israel. Amém? Então nós tivemos todas as eras da igreja. Ele não veio nem numa era, mas agora nesta era ele desceu, o ungido do Senhor, o Messias. Ele desceu aqui na terra para ungir a sua igreja, preparar a sua igreja, não para um avivamento temporário, não para formar uma grande organização, mas prepará-la para ir ao encontro dele nos ares, para sair dessa casa de pestilento, para sair desta ruína que está aqui e ir para casa. Amém. Agora, aquela unção que estava sobre Davi estava sobre esses gentios aqui. Aquela unção que estava sobre Davi estava sobre esses gentios. Se vocês leem, um homem matar 800 homens não é brincadeira. O outro mata 300.
mataram os 5 irmãos de Golias, 5 gigantes. O dedo deles tinha 14 polegadas. Eles não eram homens maior do que os outros, ou mais treinados. Eles tinham a mesma unção que estava sobre Davi, estava sobre aqueles homens gentios, os valentes de Davi. A mesma unção que está sobre o Messias, o Senhor Jesus Cristo, que veio sobre o profeta William Branham. Esta mesma unção está sobre a noiva nesta hora, amém, para enfrentar o desafio desta hora. O nosso rei foi jogado para fora na era de Laodiceia. O nosso rei foi rejeitado, foi jogado para fora, depois do seu trono, e ele veio agora então para os seus. É a mesma unção que estava sobre o William Branham, é a mesma que estava sobre o Messias, é a mesma unção que está sobre a noiva nesta hora. Aleluia. Agora você vê aqueles homens ungidos, eles não sabiam o que era medo. Eles não existia no vocabulário deles a palavra medo. Uma pessoa que está ungida com a mensagem desta hora não tem no seu vocabulário medo. E quando começar a surgir os inimigos, como surgiu 800 diante de um deles, quando surgiu 300, quando os 2 leões fortes de Moabe, quando o rei teve desejo de beber da água de Belém, ele tinha alguém que fosse buscar água para ele em Belém. Jesus Cristo, ele tem seus valentes agora aqui na terra para dar água para ele do poço de Belém, que tem coragem de destilar uma fileira de inimigos, não importa quantos são, não importa quem eles são, você vai ter que encarar o inimigo da hora. Você vai ter que encarar o concílio ecumênico. Você vai ter que encarar a incredulidade. Você vai ter que encarar uma falência moral e financeira no mundo, política. Você vai ter que encarar o nudismo. Você vai ter que encarar as escolas pervertidas. Você vai ter que encarar esse mundo pervertido. Mas se você está sobre a unção que estava sobre Davi, está sobre você, a unção de Cristo está sobre você, você vai vencer cada inimigo. Amém. Aleluia. O inimigo era homens, guerreiros, leões. O inimigo hoje é sedução. O inimigo hoje é sedução, sedutor. O inimigo hoje, ele está mais esperto. Satanás tem 6.000 anos de experiência. Satanás tem 6.000 anos de experiência. Ele viu que matando não deu certo. Ele viu que as guerras não deram certo. Os meios que ele usou, todos foram frustrados. Então agora diz Satanás: agora eu vou dar para o povo a mesma arma que eles têm na mão. Eu vou dar para eles igrejas, religião. Vou pôr a Bíblia na mão deles. Vou dar a mesma arma para eles. Só que como eu interpretei para a primeira igreja no Éden, a palavra vai ser da minha maneira. Ele deu a palavra, levantou igrejas no mundo inteiro, enormes igrejas, igreja que ostenta mais do que um país inteiro, uma só. Mas ele disse: eu vou dar a interpretação para eles da palavra. Esse povo vai ser enganado de novo. Agora eu consigo enganá-los, como eu enganei a primeira dama no jardim.
Agora, no final desse jardim, depois de 6.000 anos, eu vou te enganar. E o mundo caiu de novo no engano. Só que Satanás não pôde perceber que aquele Deus, Jeová, que estava na glória antes da fundação do mundo, que tinha atributos, que tinha filhos nele, e que Satanás não conhece, e que esse Deus desceu aqui na terra e tomou esses filhos, disse: eu vou dar a eles aquilo que eu sou, eu vou dar a eles a minha palavra, eu vou dar a eles o meu poder, eu vou dar a eles a minha sabedoria, e Satanás não os conhecerá, porque eu vou me esconder atrás da pele deles. Amém. E eles vão pôr fim no ministério de Satanás aqui na terra. A noiva está colocando fim no ministério do diabo nesta hora. Aleluia. Você vê o que significa a unção? A unção de Davi, derramada pelo profeta Samuel na cabeça de Davi. E quando Davi foi jogado para fora pelo seu próprio povo, que era o seu filho que fez uma rebelião, Absalão, que o depôs do trono, agora Davi tem homens ao seu lado, que ficou com ele, deposto do trono, abandonado. Davi subiu o Monte das Oliveiras, descalço e chorando, porque estava sendo deposto do trono. O nosso rei subiu o mesmo lugar também, clamando por Jerusalém. Mas no terceiro dia, ele ressurgia, ele viria numa triunfante ressurreição, e trouxe aqueles valentes de Davi com ele, trouxe com eles aquela igreja lá do Antigo Testamento. E se ele está levantando agora, ele vai levantar a igreja do Novo Testamento e vai transformar esse velho corpo para ser um corpo semelhante ao dele. Aleluia. Agora, deixa eu ler um pouco aqui, senão não consigo chegar onde eu quero nesta noite. Vocês veem que Deus permitiu que Israel fosse atingido do ponto de vista literal, mas o gentio sempre foi atingido do ponto de vista espiritual. A expiação para os judeus foi Cristo, o homem crucificado. A expiação para nós foi Jesus aparecer naquela nuvem, receber a palavra, ficar com a palavra. Hoje seria como ficar com aquele grupinho pequeno que ficou ao redor da cruz quando eles estavam terminando o seu ministério. Eu quero ler para vocês aqui uma afirmação do irmão Branham, que poucos podem entender isto. O profeta disse: mas lembre-se, todo o tempo, lembre-se, todo este tempo, Noé esteve dentro da arca. Dentro da arca. A noiva está selada dentro com Cristo. O que as pessoas, quando eu falo pessoas, eu cito o povo da mensagem. Não estou falando do mundo eclesiástico, não estou falando do mundo religioso. Eles não entenderam que ela já foi separada e chamada. Eles não entenderam. Porque se vende a mensagem hoje por banana. Estou dizendo banana para aqueles que não têm revelação. Mas para quem tem isso aqui, não tem ouro do mundo que pague. Não tem ouro que pague isso aqui. Ele disse: mas deixa eu voltar aqui, eu não terminei isso aqui,
eu tenho que fazer essa última parte. Eu entrei ali em Davi, mas eu tenho que voltar ali no jardim do Éden. Lá tinha um trono no tempo da tarde. Foi quando o Senhor visitou. E teve 2 sentenças, 2 pactos. Mas em Zacarias, no capítulo 14 de Zacarias, e no versículo 7 de Zacarias, você encontra que no tempo da tarde, a luz voltaria a brilhar no Éden de Deus. Foram 6.000 anos de escuridão. Mas no tempo da tarde, essa luz voltaria, que está lá em Zacarias 14 e 7, que nós conhecemos. É uma escritura muito conhecida. Zacarias 14 e versículo 7, que diz: mas no tempo da tarde haverá luz. E quando Zacarias falou disso, eu quero mostrar para vocês 2 coisas aqui rapidamente. Se a gente ler Zacarias, não seria necessário a leitura de Zacarias, porque isso faz parte do nosso texto, mas é 14:7 que diz: mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Não é dia e não é noite. Que tempo é esse? Ele disse: não vai ser a noite, e não vai ter luz do sol também, não vai ter luz denominacional, e não vai ter uma densa escuridão, mas a luz que foi apagada no Éden, ela volta a ser acesa no tempo da tarde. Zacarias 14:7. Agora, e ele disse no versículo 9: e o Senhor será rei sobre toda a terra. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, um será o seu nome. Zacarias, ele prossegue no capítulo 11 e no versículo 13, ele está dizendo assim: e o Senhor, pois, me disse: arroja isso ao olheiro, este belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao olheiro na casa do Senhor. A palavra foi vendida por 30 moedas. Escute bem. Por que quando Judas foi lá oferecer aquele dinheiro para o templo, eles rejeitaram? Porque eles sabiam que era um dinheiro ilícito. Para vender a palavra por 30 moedas, aquele dinheiro valeu. Mas quando voltou Judas para dar o dinheiro de volta a eles, como oferta no templo, eles não aceitaram, porque sabia que é um dinheiro sujo. É exatamente isto que está acontecendo agora. É exatamente. Se vende a palavra, mas quando chega a hora de chegar para colocar na balança e ver o que está acontecendo, por que foi feito aquilo, não, agora não serve. Você pode ler isso, se você quiser, essa afirmação de Zacarias. Eu creio que está no livro do Êxodo, se eu anotei, eu quero ler para vocês. Quando fala a respeito desse dinheiro que não deve ser usado. Zacarias, Êxodo 21 e 32. Êxodo 21 e 32. Entremos aqui rapidamente para sair desse assunto, entrar no outro, 21 e 32. Êxodo.
se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 siclos de prata ao Senhor, e o boi será apedrejado. Se o boi matar alguém, dá 30 moedas de prata e mate o animal. Se o boi for escornear um servo ou uma serva, dá-se a 30 siclos de prata ao Senhor, e o boi será apedrejado. Para que servia o boi? Que razão? Aquele boi não servia para o sacrifício. Aquele boi tinha que ser apedrejado, tá? Não servia mais para o sacrifício. Dava 30 moedas e apedrejava o boi. Então o que eles fizeram? Eles venderam aquele sacrifício. Eles venderam a palavra. Eles negociaram a palavra. E o que acontece nos nossos dias? Isto foi avaliado, isto foi calculado, isto foi vendido. A palavra foi vendida por todo o sistema religioso no mundo. Por isso que eles rejeitam o sacrifício, porque foi vendido, como aqui no livro do Êxodo, eles não aceitavam aquele animal para o sacrifício, não aceitaram o sacrifício do Senhor, e venderam ele por 30 moedas de prata. Agora, voltando aqui, lá no jardim, Deus fez o homem e separou, tirou a mulher do homem, fez um subproduto, para que ele manifestasse os seus atributos. Eu reconheço quem eu sou, porque os atributos foram manifestados. E você foi um atributo de Deus. Atributo é um pensamento. E Deus queria que os seus pensamentos fossem materializados, que seus pensamentos se identificassem. Então teria que haver uma queda para que ele fosse redentor, para manifestar a redenção. Para que houvesse um Salvador, tinha que ter alguém perdido. Para que houvesse um curador, tinha que ter alguém doente. E para alguém adoecer, tinha que ter um corpo de carne, porque só a carne adoece. Então ele tinha que manifestar o atributo de Salvador, de Redentor, de curador. E para ele manifestar, você, a igreja, a noiva, teve que vir nesta carne, para que ele possa redimir esta alma que veio dentro desta carne, para manifestar a sua palavra como era antes, lá no princípio. Então estamos retornando ao princípio. E quando ele veio aqui na terra, Zacarias 14:7, ele estabelece um trono na terra e diz: haverá luz no tempo da tarde, não como foi no Éden. Esta mulher agora, ela se manifesta aquilo que o marido é, porque Eva não pôde manifestar o que Adão foi, o que Adão era. Esta mulher, ela pode manifestar exatamente o que o marido é, porque o marido entrou nela e vive nela, fez uma casa para ele habitar, para manifestar a sua palavra. Então agora esta mulher é uma mulher casada. Agora ambos são a mesma carne, falam a mesma palavra. A mesma ressurreição do Senhor é a mesma da igreja. Se levantou porque a palavra prometia, ele creu na promessa, e a promessa tirou Jesus no terceiro dia do sepulcro. Há uma promessa para uma primeira ressurreição agora, e cada santo estará nela, que é a mesma palavra que estava prometida para o Senhor, está prometida para o seu corpo agora. E agora o corpo dele não é um homem, mas o corpo dele é um povo na terra. Amém. Deixa eu entrar nisso aqui agora. Eu disse,
Mas eu parei exatamente aqui. Quando Noé estava dentro da arca, e ninguém sabia que Noé estava dentro da arca. A mesma coisa de você olhar para Israel, olhar para o Antigo Testamento, encontrar sombras e tipos, e você chegar no Novo Testamento, olhar na pessoa de Cristo, e o Senhor Jesus chegou para os judeus e falou uma palavra para eles, e que até hoje eles não entenderam. Foi no capítulo 5, ele disse para os judeus: vocês dizem que vocês creem em Moisés, que vocês guardam o que Moisés ensinou, porque se vocês realmente guardassem e crescem em Moisés, vocês não estariam negando as obras que eu estou fazendo, as obras que eu estou realizando. Por quê? Porque ele disse: porque se vós crescem em Moisés, creereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como creeríeis nas minhas palavras? Todo mundo crê na Bíblia, todo mundo crê na mensagem. É que nós ouvimos, o mundo proclama isto. Mas ele está dizendo para os judeus aqui, bem neste ponto: olhe para Moisés e vocês me verão em Moisés. Olhe para Moisés e vê quando ele estabeleceu Arão. Vê quem foi Arão. Quando Moisés construiu, levantou o santuário, vê que o santuário tinha 3 átrios. Vê que tinha um altar de sacrifício. E vê que tinha um homem, apenas um homem entrava uma vez no ano atrás do véu. E lá atrás do véu tinha uma arca, que era de madeira, mas revestida de ouro, que Deus se encarnaria, que a divindade se encarnaria, porque a madeira fala de humanidade e o ouro fala de divindade. Mas vocês percebem que a tampa da arca era sombreada por 2 querubins, e a tampa da arca era feita inteiriça, não tinha corte, era fundida junto com os querubins, e a tampa da arca era de ouro maciço, os querubins também todos juntos, feito uma peça só, e estavam falando que Cristo e a sua igreja seria uma só coisa nesse tempo, uma peça só neste tempo. Se vocês crescem em Moisés, vocês creriam no que ele escreveu, porque tudo que Moisés escreveu sobre mim, eu venho trazer para vocês, tem se cumprido exatamente diante de vocês. Então eles estavam professando uma coisa muito fácil. Nós cremos em Moisés, que viveu há 4.000 anos atrás, há 1.500 anos atrás. Nós cremos em Moisés, que viveu há 1.000 anos atrás. Agora, quando chega o verdadeiro Deus de Moisés, eles não reconhecem o Deus de Moisés. Deus reuniu as 7 eras neste tempo aqui, para que a igreja reconhecesse o Deus que cavalgou sobre as eras. Mas o povo não reconhece, porque se o povo cresce realmente na Bíblia, eles creriam na mensagem do profeta do Senhor nesta hora, eles receberiam a mensagem desta hora, mas não creem. Porque se cresces em mim, vocês fariam as obras que eu lhes disse para fazer. Por isso que ele está dizendo aqui, o profeta, que Noé estava dentro da arca e o mundo não sabia.
A noiva está chamada, separada, e o mundo não sabe. O próprio povo que está com a mensagem na mão não sabe. Ele está dizendo aqui com todas as letras, mas lembre-se, todo este tempo Noé esteve dentro da arca. A noiva está selada por dentro com Cristo. O último membro tem se redimido. O sexto selo tem se produzido, que foi os judeus na perseguição dos ditadores. O sétimo selo traz Cristo de volta à terra. A grande questão é o sétimo selo. A meia hora de silêncio traz Cristo de volta à terra. O Cordeiro veio e tomou o livro da destra dele e se assentou, requereu o que ele possuía, o que ele tinha redimido. Isso mesmo, sempre tem sido essa a terceira puxada. Aí ele disse: 3 é perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural entre seres humanos. Cristo entre seres humanos, aonde ele estava, como que ele reproduziu-se entre o povo? Ir na casa de Abraão e ver um homem com 99 anos, uma mulher com 90 anos, e ele disse assim: eu vim aqui hoje para cumprir o que eu tenho prometido. Bem absurdo. Uma coisa que foge do bom senso e da capacidade do raciocínio de um mortal. 90 anos, 99 e 90 anos. Eu vim aqui porque o que eu prometi eu não esqueci. Eu vim para cumprir. O tempo passou, os anos passaram, vocês envelheceram, Ló desceu para Sodoma, e vocês estão aqui no deserto, debaixo desse pé de carvalho. Eu vim aqui porque eu quero tomar uma refeição com o meu representante. Eu quero comer com ele, porque agora eu posso comer. Ali atrás ele era Abrão e eu era uma teofania. Nós não podíamos comer. Eu não podia apertar a mão dele, porque eu era uma teofania, eu era o corpo palavra. Mas hoje eu estou aqui, eu posso apertar a mão dele, eu posso comer com ele e revelar o que está no coração desta igreja chamado Sara. Pois ele veio, apertou a mão e revelou o segredo dos corações por 30 anos, ao redor do mundo inteiro. O mundo está sem escusa. Jeová caminhou aqui na terra, Jeová comeu conosco, Jeová continua comendo nesta noite conosco. Ele continua abrindo a sua palavra, revelando os seus mistérios. Ele é o pão da vida. Ele volta aqui na terra em forma de um povo agora, para comer e apertar a sua mão. Se você crê que Cristo está em você, Deus está encarnado nesta noiva para levá-la para casa. Eu não sei o que isso significa, o que isso representa para você. Eu tenho que saber da minha vida. Eu tenho que saber, consultar o meu coração. Será que isso é tão pequeno assim? Será que isso aqui, isso é tão insignificante?
Você chegar debaixo de um pé de carvalho, estava um cidadão ali para comer, para falar com Abraão. Abraão correu, pegou uma vasilha, pôs água e lavou seus pés empoeirados, porque ele sabia que era Jeová que estava ali. Ele era um crente revelado. E quando ele falou: eu vim para cumprir a minha promessa, eu vim aqui, Abraão, para pegar esse velho corpo seu e fazer um corpo novo. Eu vim aqui, Abraão, para te dar vida, porque você não tem mais vida, você está morto. Eu pergunto: você está morto? Ou tem vida ainda aí? Enquanto você discutir com a palavra, razoar com a palavra e pensar que tem mais 50 anos para ficar por aqui, você está muito vivo, você está muito esperto ainda. Mas quando você vê que tudo está acabado, que tudo está morto, que você já morreu e que você precisa daquela vida, amém? Aquela vida que mudou o corpo de Abraão. E Abraão, quando o homem vira as costas e vai embora, e lá vai a sua velhice, e lá vai a sua fraqueza, e lá vai sua debilidade, e vê a velhinha, a esposa velhinha Sara, agora Sarai, agora é uma Sara, é uma princesa, num corpo novinho, uma jovem, uma donzela. Oh meu Deus, isso devia sacudir a igreja. Você nasceu de novo, você nasceu do Espírito, você está novo, você tem uma vida nova aí. A ressurreição achou lugar na sua alma. Meu Deus, aquela cena da casa de Abraão está tão viva aqui como naquele dia, porque foi o assunto que mais o profeta falou. Ele estava morto, Sara estava com o ventre morto. Mas quando ele se encarnou e foi na casa de Abraão, a vida voltou naqueles dois corpos velhos. Quando ele veio na montanha, quando ele pegou o livro, ele abriu os mistérios, diz aqui: olha, Adão perdeu este livro, e a mulher caiu no jardim, e Adão teve que levantá-la, Adão teve que ir com ela. Mas o livro que Adão perdeu, que era a palavra falada, quando eu disse aqui que a escuridão entrou no jardim, porque o vento soprava o lado que ele queria, Adão não tinha mais controle sobre o vento, Adão não tinha mais controle sobre a natureza, Adão não tinha controle sobre mais nada, tudo escureceu, Adão perdeu o controle de tudo. Agora podia chover, podia relampejar, podia cair tempestade, o vento fazia, arrasava, e Adão não podia fazer mais nada, ele tinha perdido o livro. Agora ele vem, desce aqui na terra, coloca a palavra em um mortal chamado William Branham e diz: fala para a tempestade voltar para o seu lugar e ordene que o sol passe a brilhar. Amém. Este Deus não abandonou, não esqueceu desta igreja, não. Ele está esta noite neste lugar para realizar novamente o que ele fez lá na montanha. Aleluia! O mesmo Deus que mudou o velho corpo de Abraão, ele tem mudado a sua alma, uma alma pecadora para uma alma redimida, do homem morto para um homem vivo. Aleluia! Ele não esqueceu. Ele não esqueceu da sua esposa. Noé não estava mais publicamente pregando. Noé pregava dentro da arca, com seu testemunho. Pregava com seu testemunho dentro da arca. A arca estava com a porta fechada.
A arca fechou a porta, minha gente. Você crê ou não, eu digo por esta mensagem que está na minha frente aqui, a porta da arca está fechada. O tempo está acabado. A noiva está chamada. O tempo terminou. O tempo acabou. O sétimo anjo desceu em Apocalipse, ou Apocalipse 10, o anjo desce, põe um pé na terra, outro no mar, levanta a mão dele e diz: olha, acabou, terminou, não há mais tempo, a noiva está chamada, a noiva está separada. Deus te separou e te colocou no lugar seguro. Que lugar é esse? A palavra. Amém. Ele te pôs nesse lugar seguro, no céu aprisco. Amém. Este é o lugar que ele te pôs. Ele te ungiu, como Davi era ungido, ou aqueles gentios, aqueles valentes eram ungidos. Como Cristo é ungido, a sua noiva é ungida também. Não tenha medo, encare, lute. 3 é perfeição, e o ministério chegou à perfeição quando produziu Cristo novamente no natural entre seres humanos, como foi predito, como foi nos dias de Ló. Que tempo tremendo. Que Deus nos ajude. Eu queria terminar isto. Eu estou com a 5ª e 6ª trombeta aqui anotada. Deixa eu passar isso aqui. Meu Deus. Eu vou falar mais 25 minutos. Enoque e os demais. Enoque e os demais a construíram, quer dizer, a pirâmide, anos atrás. Como a pirâmide, como isto foi diminuindo o tempo todo. Da grande largura de Lutero, Wesley, Pentecostais, então a pedra de coroa no topo disto é tão aguçada, e todas aquelas pedras estão tão perfeitamente unidas, e nós ainda não sabemos como eles fizeram isto, mas isso está tão perfeitamente unido naquela pirâmide, e nós não estamos ensinando sobre pirâmide agora, estamos... Enoque e os demais construíram anos atrás, ela está ali como um símbolo. Assim como o sol se levanta e se põe, assim como a árvore deixa cair suas folhas, ou sua folha, e volta novamente, como o peixe, o gado e tudo mais simboliza isto, aquela pirâmide está ali como um símbolo. Vá à câmara do profeta e observe aqueles 7 degraus, onde é que o guarda enfrentava o desafio de fazer, de trazer e como chegar à presença do rei. No topo dos degraus era o 7º degrau. Isto mostra que nós temos de vir novamente com aquele mesmo Espírito Santo que estava em João. Ele introduziu o Messias, ele foi o maior que todos os profetas, ele introduziu, e temos de chegar a um lugar novamente, algo que vai introduzir o Messias. Que simplicidade, mas que grandeza. João olhou para um homem igualzinho a ele, quase da mesma idade, João um pouquinho mais velho, e olhou para aquele homem e disse: eu vou introduzir para Israel, para vocês, o Messias aguardado. Este é ele. Aqui está a palavra.
Aqui está o Deus de Moisés, aqui está o Deus de Elias, aqui está o Deus de Josué, está o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que destruiu Jericó, aqui está o Deus dos profetas. Eu estou lhes apresentando a Ele. E Ele estava em um corpo de carne, o Cordeiro de Deus. E diz: agora nós temos o desafio para chegar no 7º degrau, o desafio para chegar na 7ª porta e dizer: aqui está Ele novamente. Ele tem chegado de volta. Nós estamos introduzindo o Messias, como foi nos dias de João. Aí o profeta diz: e como vai o Messias, o povo que está crendo nele, saber disto, a não ser que esteja constantemente na palavra? Escute isso. Como vai o Messias, o povo que está crendo nele, saber disto, a não ser que estejam constantemente na palavra, para saber o que ele é? Está constantemente na palavra para saber o que ele é. Daniel disse: os sábios conhecerão, mas os nécios, os insensatos, não conhecerão. Eles conhecerão a seu Deus. Agora, como ele vai aparecer nos últimos dias, para trazer o povo de volta à palavra, de modo que a noiva conheça seu esposo, conheça seu companheiro, a palavra revelada, conheça o seu esposo, conheça seu companheiro. O quê? A palavra revelada, seu esposo. É por isso que tem que acontecer. É por isso que tem que acontecer. Deixa eu ver se eu termino essa parte aqui. Mais um parágrafo. Aquelas pessoas olharam para Jesus lá e disseram: bem, este homem, quem é ele? Ora, ele nasceu de um nascimento ilegítimo lá. Ora, seu pai e sua mãe são isto e aquilo mais. Mas eles não o conheceram. Se eles conhecessem as Escrituras, eles haveriam conhecido ele. Se eles conhecessem a Escritura, eles haveriam conhecido eles. Então, se eles disseram que conhecia Moisés, então devia ter conhecido Cristo. Então escute bem isso. Quem foi Moisés? Quem foi Cristo? Escute bem. Aonde nós vamos chegar? Se você conhecesse o profeta de Malaquias 4, o William Branham, você conheceria Cristo. Porque ele manifestou a vida de Cristo. Porque ele fez as obras de Cristo. Porque a palavra viveu novamente na pessoa de William Branham. Então diz: eu conheço William Branham, mas o que ele disse aqui, deixa eu virar essa página, que não me convém crer na maneira que ele falou. Que não me convém guardar isso tudo. Que não me convém, quando ele disse exatamente, Malaquias 4, hoje é Jesus Cristo na terra. Eventos modernos ele fala isso. Então, se conhecesse o William Branham, saberia que Cristo veio através dele e abriu os mistérios. E apresentou o livro que Adão perdeu. Porque o livro tinha que voltar para um homem que era a luz cósmica, petróleo, pó da terra, homem
que é feito com 16 elementos da terra. Adão tinha 16 elementos da terra e tinha a palavra em plenitude. E a palavra tinha que voltar para um homem feito do pó da terra com 16 elementos. E o livro voltou na mão do homem novamente. Então os 7 selos abriram os mistérios e o livro voltou em nossa mão para esta palavra ecoar de volta. E Deus estabeleceu o Éden, que até então foi impedido de prosseguir naquele tempo. Amém? Escute bem isto. Isso é muito sério. É muito sagrado. Muito sagrado isso que eu estou lhes dizendo. Note, observe o que Deus fez. Ele pegou um camponês novamente, como foi Noé, pegou um fugitivo no deserto, que foi Moisés, pegou um tisbita que ninguém conhecia a sua linhagem, seu pai e sua mãe, e manifestou a palavra por estes homens. Pegou um homem que estava no deserto há quase 30 anos, João Batista, tomou essas pessoas estranhas que viviam no deserto, camponês, e abriu a palavra através deles, e parou o céu através dele, abriu o mar através deles. Amém? Ele pega um camponês novamente, um homem do nosso meio. Agora recordem, em nosso ensinamento, nas lições onde acabamos de passar, que nós tomamos a grande pirâmide e a estudamos por um tempo, a qual Enoque deve tê-la construído, e a pedra angular nunca foi colocada na pirâmide. Eu estive lá. A arquitetura disto nunca pôde ser devolvida até este dia. Não temos nenhuma máquina que pudesse construir uma pirâmide, nenhum poder, a não ser o poder atômico, que pudesse construir uma pirâmide, porque ela é gigantesca. Pedras que pesariam toneladas, toneladas e mais toneladas, estão colocadas lá no alto, colocadas tão juntas de uma certa maneira que nem mesmo uma lâmina bem fininha não poderia. E elas não estão cimentadas, elas são somente cortadas de certo modo, que elas se juntam umas com as outras. Esta é a maneira que é o corpo de Jesus Cristo. Deve ser cortado de tal maneira pelo Espírito Santo, através do grande instrumento e ferramenta de Deus, que nós pudéssemos unir-nos com uma só pessoa. Deus usou uma ferramenta para cortar estas pedras. Essa ferramenta teve um nome humano chamado William Branham. Ele deu forma a estas pedras. Ele as cortou no ângulo exato. E elas foram tomando formas. Não podia ser um reformador, não podia ser uma denominação, tinha que ser uma pessoa com habilidade de tomar a palavra, porque aquilo que Enoque fez é apenas uma demonstração de que seria a igreja em 7 eras. E a pedra angular não podia ser colocada, porque a pedra foi rejeitada. Mas via um tempo
que viria um homem hábil na terra, um povo que colocaria esta pedra exatamente e encaixaria a última pedra nesta igreja, nesta pirâmide. E esta última pedra, ela é tão perfeita, tão afiada, ela encaixa perfeitamente. Quer dizer, é o acabamento. Esta pirâmide, esta igreja, não seria uma igreja perfeita se não tivesse a última pedra. A última pedra é Cristo, e Cristo toma um povo para o seu nome e coloca essa última pedra lá para manifestar todo o poder de alto a baixo e de baixo até o alto. Amém? É do amor para a fé, da fé para o amor, e as 7 naturezas divinas de Cristo manifestada no povo, na igreja desta última hora. Não somos divididos, devemos ser uma pessoa. Isso vai mostrar que nenhuma maquinaria pode fazer aquilo daquela maneira. Isto toma Deus para fazer aquilo. Nenhum mecanismo de organização, nenhuma loja, nenhuma dessas coisas podem jamais fazer isto. Por melhor que sejam suas intenções, elas nunca podem fazer isto, porque aquilo necessita de Deus. Para fazê-lo, necessita-se do Espírito Santo. Não tem como, não há como pôr essa igreja no rapto. Não há como manifestar a ressurreição. Não há como falar a palavra e a sua palavra se materializar. Tem que ter uma vida. A mesma palavra que revelou o segredo dos corações, a mesma palavra que revelou o que Sara estava pensando, esta mesma palavra, ela foi reunida em sua totalidade, não para revelar agora o segredo dos corações, não para discernir os pensamentos, mas ela reuniu em toda a sua plenitude para revelar os mistérios que estavam na mente de Deus antes que o Éden existisse. Deus tinha uma igreja lá na eternidade. Deus tinha uma igreja antes do jardim do Éden. No princípio não foi o Éden foi criado depois do princípio, e você estava lá no princípio, estava na mente de Deus, e Deus queria que esses atributos se manifestassem, e Deus começou lá no jardim. Satanás caiu por terra, ele veio, o que ele provocou? Satanás provocou uma coisa: Deus manifestar a obra da redenção, Deus manifestar os seus atributos, para que você fosse um Deus hoje na terra, recebendo a mesma palavra. Satanás só prestou um serviço: fazer que esta igreja conheça Cristo em sua plenitude, manifestar Cristo em toda a plenitude. Você não estaria aqui se não fosse a queda. Você não se conheceria. Você não saberia quem você era, que era apenas um pensamento. Mas você não é mais um pensamento. Você agora é o pensamento manifestado. Moisés, o Michelangelo, ele olhou numa pedra lá no deserto, ou lá em um lugar, numa montanha, ele viu uma pedra, ele olhou para ela e disse assim: eu vejo Moisés ali. Ele começou a trabalhar para manifestar Moisés que ele viu naquela pedra. Deus olhou através da eternidade e viu uma escultura perfeita, uma obra-prima, e trabalhou nela por 6.000 anos. Agora ele está entregando esta obra-prima perfeita, a sua imagem e semelhança. Amém. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.